Olá turma, professor Chicão de volta aqui para convidá-los para assistir comigo uma videoaula que eu preparei, que está supimpa, sobre as leis de Newton, inclusive com resolução de questões, viu? Se você ainda não é inscrito em nosso canal Física 100% Fácil com o professor Chicão, se inscreva, ative o sino de notificações, no final dá aquela curtida para nos ajudar. Compartilhe o vídeo e não se esqueça, Física 100% Fácil com o professor Chicão, esse que nos fala. Fui! Olá turma, professor Chicão mais uma vez de volta. Vamos hoje tratar das leis de Newton da mecânica, né? Não deixe de assistir o vídeo até o final e dar aquela curtida para nos ajudar. Também nos comentários, deixe aí a sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Vamos lá, sem delongas? Bom, primeira lei de Newton, também conhecido como o princípio da inércia. Antes de definirmos a primeira lei de Newton, é fundamental que saibamos alguns conceitos básicos necessários. O primeiro deles é o conceito de inércia. Embora todo mundo já tenha ouvido falar princípio ou lei da inércia, muitos alunos sequer sabem o conceito físico de inércia. Mas hoje você vai ficar sabendo. A inércia, pessoal, nada mais é do que a dificuldade que os corpos impõem a alteração em sua condição de estado. Ou seja, os corpos que estão parados, eles naturalmente tendem a permanecer parados. Isso porque vai surgir aí a inércia. Se eu perguntasse agora a vocês, é mais difícil você empurrar uma bicicleta ou você empurrar um caminhão? Certamente vocês iriam me responder que é mais difícil empurrar o caminhão. E a resposta é intuitiva, porque o caminhão tem uma massa maior. Você provavelmente iria dizer um peso maior. No entanto, esse conceito de massa de um corpo está intrinsecamente ligado, intimamente ligado ao conceito de inércia. A gente diz que a medida da massa de um corpo é medida de sua inércia. Então, você erguer um gatinho é muito mais fácil do que você tentar erguer um elefante. Porque o elefante tem uma massa maior, ou seja, tem uma inércia maior. Empurrar a bicicleta é mais fácil, por quê? Porque a bicicleta tem menos inércia, tá certo? Esse é o conceito físico. Agora, fisicamente, como é que eu vou definir a primeira lei de Newton? Existem várias maneiras, eu coloquei uma delas aqui, que diz assim, ó, se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, então ele mantém sua condição de estado. Quando eu digo ele mantém sua condição de estado, eu estou dizendo que se ele estiver em repouso ou parado, ele tenderá naturalmente a permanecer parado. Se ele estiver em movimento, ele tenderá naturalmente a permanecer em movimento. Em decorrência disso, surgem as famosas condições de equilíbrio de um corpo. Então, nós temos a seguinte situação, em decorrência da primeira lei de Newton. Se a resultante é nula, então o que acontece? O corpo ou está em equilíbrio estático ou está em equilíbrio cinético ou dinâmico, como chamamos. Quando é que ele vai estar em equilíbrio estático? O corpo estará em equilíbrio estático quando estiver em repouso, ou seja, a velocidade dele é nula, está parado. E ele vai permanecer em repouso a não ser que uma outra força, uma força externa, atue sobre ele, fazendo-o mudar essa condição. Da mesma forma que ele estará em equilíbrio cinético ou dinâmico, quando sua velocidade vetorial for constante. Quando eu digo vetorial, significa que ele está em movimento retilíneo uniforme. E detalhe, constante diferente de zero. Esse detalhe é fundamental numa pegadinha de questões teóricas. Se eu disser apenas velocidade constante, mas não especificar que é diferente de zero, eu não poderei afirmar que trata-se de um movimento retilíneo uniforme, porque ele poderia estar parado. A velocidade seria constante, porém igual a zero, estaria em repouso. São essas, portanto, as condições de equilíbrio de um corpo. Sempre que na questão falar movimento retilíneo uniforme, significa então que a resultante das forças sobre ele é nula, se a velocidade for constante diferente de zero. Tranquilo? Vamos a dois casos bem comuns de aplicação
da primeira lei de Newton. Corriqueiramente aparece nos livros didáticos. Primeiro, você está dentro de um ônibus que se move. De repente, esse ônibus freia bruscamente. Ora, os freios fazem com que o ônibus pare. Você, estando dentro dele, tende, por inércia, a permanecer em movimento. Por isso, você é jogado para frente. Daí a importância do uso do cinto de segurança nos veículos. Ele é um dispositivo, como o próprio nome diz, de segurança. Usando-o, você evita-se que o passageiro, que o motorista, sejam jogados para fora do veículo no caso de uma colisão frontal do mesmo. Uma outra aplicação bem simples, uma brincadeirinha bem comum. Você pega um copo, coloca uma moeda e um papel liso, né? Puxa esse papel bruscamente. Quando você puxa o papel bruscamente, a moeda cai dentro do copinho, tá certo? Por que eu tenho que puxar bruscamente? Porque, infelizmente, o papel não é tão liso e tem a questão do atrito, tá? Então, neste caso, quando eu puxo bruscamente, a moeda cai dentro do copo porque ela estava em repouso e, por inércia, tende a permanecer em repouso. Eu movi só a cartolina, então a moeda cai dentro do copo aqui. Vamos falar agora da terceira lei de Newton. E agora, pessoal, só um adendo. Eu falei da primeira lei de Newton, vou falar da terceira lei de Newton porque são leis mais teóricas. Nós não vamos inicialmente fazer contas com essas duas leis. São definições. Depois eu explico a segunda lei porque é uma lei mais matemática. Bom? Então, a terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação, estabelece o seguinte, que se você tem dois corpos, né? Imagine aqui uma moça que está empurrando a parede. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, a terceira lei estabelece que se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o corpo B vai reagir e aplicar uma força de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário sobre o corpo B, sobre o corpo A, perdão. Se A aplica força em B, B aplica força em A. A gente poderia definir então assim, a toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Só para a gente brincar aqui na aula, não trata-se de física, mas só para a gente brincar, para você memorizar a lei da ação e reação. Muitas vezes no cotidiano a gente usa ditos populares que podem ser associados a essa lei de Newton. Não estou dizendo que seja, estou dizendo que vai ser associada ou pode ser usado como uma analogia. Por exemplo, quem com ferro fere, isso, com ferro será ferido. Ação, ferir, reação, ser ferido. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ação, feitiço, reação, feiticeiro foi atingido. São exemplos, né, que a gente usa no cotidiano para ilustrar aí a segunda lei ou a terceira lei de Ohm, tá certo? Então, outro detalhe da terceira lei de Ohm. Ação e reação, prestem atenção, galera. Ação e reação nunca se anulam. Por quê? Porque são aplicados em corpos distintos. Ação e reação não se anulam, pois são aplicados em corpos distintos. Isso aqui, galera, é importantíssimo para vocês não errarem na prova. São aplicados em corpos distintos e, portanto, nunca se anulam. Então, qualquer par de forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, mas que se anulem, não constituirão um par ação e reação. Deixa eu colocar um exemplo aqui comum, o cabo de guerra. Cabo de guerra vocês conhecem, aquela brincadeirinha de um grupo de pessoas puxa de um lado, outro grupo puxa para o outro. Veja, você tem ali, imagine que os dois grupos aplicaram forças de mesma intensidade. Então, neste caso, a corda fica parada. Porque a resultante aí, se você não viu a nossa aula de vetores, clique no card aí e assista a videoaula de vetores. Quando as forças são aplicadas em sentidos opostos, a resultante é dada pela subtração. Como neste caso aqui eu falei de duas forças de mesma intensidade, a resultante aí seria nula.
Mas o detalhe, o grupo A aplica a força na corda, o grupo B aplica a força na corda também. São duas forças aplicadas no mesmo corpo que foi a corda, por isso a resultante é nula e, portanto, isso não é ação e reação. A ação e reação nunca se anulam, nunca, pois são aplicados em corpos distintos. Então, esse detalhe você tem que ficar esperto. Outra coisa também, a reação está em quem pratica a ação. Exemplo, se eu bater com minha mão na parede, a parede vai bater na minha mão de volta. Ação, a mão bateu na parede. Reação, parede bateu na mão. Até uma questão de bom senso, né? Não tem sentido eu bater com a mão na parede e sentir meu pé esquerdo doer, né? Então, a reação está em quem praticou a ação. Um exemplo comum que os alunos erram nas provas de vestibulares, de Enem e etc. Aqui você tem uma mesa, um bloco sobre essa mesa que está no planeta Terra. É muito comum os alunos errarem isso aqui. Então, vamos lá. As forças que atuam no bloco. Força-peso. E o que é a força-peso? Quem não viu minha videoaula de forças da mecânica, clique aí no card que eu defino lá o que é a força-peso, que é a força de interação entre a Terra e os corpos próximos a ela. Então, o bloco é atraído pela Terra com uma força P. Lembrem-se, a reação está em quem praticou a ação. Quem praticou a ação foi a Terra, atraiu o bloco. Então, onde é que está a reação? Na Terra, já que foi ela que praticou a ação. Então, a força de reação ao peso está na Terra. Porque aqui tem outra força, uma força de compressão que o bloco está fazendo na mesa. E aí, em contrapartida, a mesa reage e aplica uma força normal. Lá na minha videoaula das forças da mecânica, eu falo também da força normal. Aí tem muito aluno que vê aqui, ó, peso e normal, mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. E aí, olha o erro. Ah, professor, normal e peso não são ação e reação. Por quê? Porque os dois estão atuando no mesmo corpo. E ação e reação atuam em corpos distintos. Você tem que ter dois corpos para ter ação e reação. Um que vai praticar a ação e receber a reação. Como no caso aqui, ó, a Terra e o bloco, dois corpos. Quem vai praticar a ação? A Terra. E quem vai receber a reação? A Terra. Porque a reação está em quem praticou a ação. Então, não erre mais. Normal e peso não constituem par ação e reação. Agora sim, a segunda lei da dinâmica, a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Mas para falarmos do princípio fundamental, é necessário que a gente entenda dois conceitos básicos. O primeiro dele é o conceito de massa. O que é massa do ponto de vista físico? Bom, para a física, a massa de um corpo é a sua medida quantitativa da inércia. Aquele conceitozinho que falamos no início da aula. Então, quando você vai na farmácia e sobe na balança, você está medindo sua massa e não seu peso. Lá na minha videoaula de forças da mecânica, eu diferencio massa de peso. Assista a videoaula lá, você vai gostar e vai entender melhor isso. Então, massa na física não é quantidade de matéria, não é tudo que ocupa lugar no espaço, não. Para a física, a massa é a medida quantitativa de sua inércia. E outro conceito fundamental é o conceito de força, né? A força também, do ponto de vista físico, é diferente daquele conceito que temos do cotidiano. Para a física, força é um agente físico resultante da interação entre corpos, e essa força é capaz de mover um corpo, de parar um corpo ou de deformá-lo. Veja que, de acordo com a física, não existe força isolada. Então, quando você diz assim, ó, eu tenho força, fulano de tal tem força, você está errando do ponto de vista físico. Você não pode ter e ninguém pode ter força, mas podemos aplicar forças ou receber a ação de uma força, porque tem que haver interação entre dois.
Então você isolado no universo não teria força nenhuma, porque você não interagiu com ninguém. E a gente pode dizer que o número total de forças do universo eu não sei qual é, mas eu posso afirmar com certeza que é um número par, porque a toda ação tem uma reação. Uma força para surgir tem que ter uma interação entre dois ou mais corpos, tá certo? Cuidado com esse detalhe. Aquele desenho animado lá da minha época, do He-Man, eu tenho a força. Ele comete um equívoco do ponto de vista físico, não é isso? Então ele não pode dizer que tem força, mas ele pode aplicar forças de grande intensidade. Tranquilo? Bom, galera, ainda no princípio fundamental da dinâmica, nós podemos agora sim fazer a definição. Se você entendeu o que é força, a força é capaz de mover, a bola está parada, eu chutei, apliquei uma força, ela se moveu. A força é capaz de parar o corpo, a bola vem se movendo, o goleiro aplica uma força e para a bola. E a força é capaz de deformar. Imagine que eu pegue uma latinha de alumínio, aplique uma força nas laterais, eu vou deformá-la. Então, a força move, para, deforma. Fisicamente agora, como é que eu defino o princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton pode ser definida como sendo: a aceleração adquirida por um corpo é proporcional à força resultante a ele aplicada. Viu? E o que é aceleração? É a medida da taxa de variação do vetor velocidade. Então, quem promove a variação da velocidade é a ação de uma força, que muito aluno confunde e acha que a aceleração é responsável pela variação na velocidade. Não é. A aceleração é apenas a medida quantitativa da taxa de variação do vetor velocidade. Quem promove essa variação da velocidade é a ação de uma força. E matematicamente a gente escreve a segunda lei de maneira comum aqui, né, como aparece nos livros didáticos e que você vai usar mais frequentemente, é que a força, o vetor força resultante, o módulo do vetor força resultante nada mais é do que massa vezes o produto da massa vezes a aceleração. Não se esqueçam de suas unidades, são importantíssimas no sistema internacional. A massa tem que estar em quilogramas, a aceleração tem que estar em metro por segundo ao quadrado e a força resultante tem que estar em newtons. Essa é a definição física ou matemática para a segunda lei de Newton. Um detalhe importantíssimo: a força resultante e a aceleração terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. A força resultante estará sempre na mesma direção e sentido da aceleração. Não se esqueçam disso, galerinha, ok? Se até aqui vocês estão entendendo tudo tranquilo, vamos pôr a mão na massa e vamos praticar. Para a nossa aula teórica era isso. Para ver a resolução de questões usando essas leis, clique no card que vai aparecer aí em cima e vamos resolver questões de aplicação da segunda lei de Newton. A todos, muitíssimo obrigado. Se não for inscrito, se inscreva. Nos siga lá no Instagram, pessoal. Todos os dias eu coloco lá uma enquetezinha relativa a conceitos físicos para vocês irem se lembrando desses tópicos, né? Deixem uma curtida para nos ajudar e compartilhe o vídeo com seus amigos, porque física 100% fácil é com o professor Chicão.